Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração, culto de gratidão ao nosso Deus. Infelizmente, esse final de semana nós não estamos podendo nos reunir no nosso templo, mas como igreja estamos reunidos aqui para adorar o nosso Deus, cultuar o nosso Deus. A palavra de Deus em Êxodo 33, 9 e 10 diz assim: E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. Então estamos reunidos aqui, cada um na sua casa, para podermos louvar, adorar e ouvir o nosso Deus nos falar. E para a gente é uma alegria muito grande quando nós nos colocamos à disposição de Deus e a gente ouve Ele falar aos nossos corações, que o nosso culto possa ser assim. Nós vamos orar. Hoje nós vamos ter uma oração inicial. O João, na hora da gravação do culto, ele falou que gostaria de orar. Então o João vai orar nesse momento. Oremos. Papai do céu, muito obrigada. Faça os nossos corações ficarem limpinhos e um dia vai derrotar o diabo. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Vamos ler o Salmo de número 139, os versículos 23 e 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado e da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos pedir por todos aqueles que estão enfermos, principalmente aqueles que estão com Covid, os nossos irmãos, os nossos amigos, familiares dos nossos irmãos. Vamos orar também pela nossa igreja, por aqueles que têm enfrentado dificuldades financeiras. Vamos orar para que Deus esteja então trabalhando em nosso favor, nos livrando dessa peste, dessa enfermidade. Vamos pedir pelos não crentes, pelos nossos familiares não crentes, para que a graça do Senhor esteja sobre a vida deles, dando-lhes a oportunidade de conhecer o Senhor como seu Salvador. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus de graça e de misericórdia, Deus de toda consolação, Pai de misericórdia, Deus justo, fiel, aquele que não dorme, não cochila, aquele que não mente. Ó Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. E nesse instante nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Nós nos achegamos confiadamente ao Teu trono da graça, porque nós não temos outro a quem recorrer. E nós sabemos que o Senhor se importa conosco. Nós sabemos que o Senhor olha para nós, vê o nosso sofrimento, e nós sabemos que o Senhor opera em nós segundo o seu bom propósito. Então, nesse instante, eu quero te pedir pela vida do Nilson. Ó Deus, tem misericórdia dele, pela vida do Renê, do seu Vilmar, do seu Agnel, ó Deus, de todas essas pessoas que estão nesse momento em leitos de UTI. Ó Deus, tem misericórdia, porque o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode curar essas vidas e restabelecer, ó Deus, e dar para cada um deles a oportunidade de, ó Deus, de te glorificar por esse milagre. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, onde eles estiverem nesse instante, que o Senhor coloque a tua mão de poder. Ó Deus, que o Senhor venha restaurando, consolando, curando e cuidando. Ó Deus, te pedimos também pelos seus familiares, a irmã Welcia com seus filhos, a irmã Fátima com o irmão Natanael, o Elciane, Deusimar e família. Ó Deus, te pedimos também pela família da irmã Lívia, da irmã Cleide, da irmã Mariette. Ó Deus, pelo Saul, primo do irmão Tim. Ó Deus, todas essas pessoas estão enfermas, a tia da irmã Roseli, os familiares da irmã Áurea, os familiares da irmã Marli. Ó Deus, a Fabiana, o Cláudio. Ó Deus, são muitas pessoas, ó Deus, que são enfermas, e nesse instante nós pedimos, ó Deus, traz a cura e a restauração para essas vidas, traz consolo, ajuda nesse momento de dificuldade. Ó Deus, que o Senhor seja a cura, que o Senhor seja o descanso, que o Senhor seja o alívio. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas, desses irmãos amados e queridos. Ó Deus, cuida de cada um deles. Abençoa também aqueles que estão enfermos
por outras enfermidades, aqueles que têm lutado com problemas de saúde há muito tempo, a irmã Lucineide, o pastor, a irmã Helenita, a irmã Sandra, ó Deus, a irmã Maria José, a irmã Silvia, a irmã Roseli, a irmã Marli, ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, ó Deus, a irmã Maria de Fátima, ó Deus, os pais da irmã Valdívia, tem misericórdia dessas vidas, vem estar abençoando a cada uma nesse instante, abençoa a nossa igreja, abençoa aquelas famílias que estão com dificuldades financeiras, ó Deus, aquelas famílias que têm perdido o seu emprego, a sua maneira de sustento, tem misericórdia de cada uma, abençoa os campos missionários, as igrejas, ó Deus, que são fechadas pelo Brasil e pelo mundo, tem misericórdia do teu povo nesse instante, ó Deus, nós precisamos da tua intervenção, nós precisamos que o Senhor modifique essa situação, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor faça, ó Deus, e traga a solução para esse problema, ó Deus, tem misericórdia de nós confiamos no Senhor, e nesse instante nós clamamos desesperadamente pelo teu favor. Nós sabemos que nós não somos nada, mas nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e é por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, com os nossos corações contritos, porque nós temos isso para oferecer para o Senhor, ó Deus, a nossa fé, a nossa contrição, e nós sabemos que o Senhor não despreza um coração contrito, nem um espírito quebrantado, ó Deus, então tem misericórdia de nós nesse instante, nós te clamamos, nos dá graça, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, nos abençoa nesse tempo de angústia, tempo de perseguição, tempo de, ó Deus, tantas coisas ruins, tempo de enfermidade, tempo de luto, ó Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia do nosso país, dos nossos governantes, ó Deus, tem misericórdia de nós te clamamos, ó Deus, nós te pedimos nesse instante também pelos nossos amigos e familiares que ainda não te conhecem, ó Deus, cada vez mais nós temos visto a volta do Senhor se aproximando. Senhor, nós temos visto, Senhor, as portas. Então dá para essas pessoas a oportunidade de conhecer o Senhor como Salvador. A família da irmã Maria de Fátima, ó Deus, por quem ela tem orado tão insistentemente. Ó Deus, tem misericórdia do seu irmão, tem misericórdia das suas filhas, tem misericórdia do seu neto. Ó Deus, também queremos te pedir pela família do irmão Tim, família da irmã Helenita, ó Deus, pelos esposos das nossas irmãs, pelos pais das nossas crianças e dos nossos adolescentes, pelos filhos que ainda não são crentes. Coloca a tua mão de poder sobre essas vidas, ó Deus, nesse instante. Abençoa as famílias, aquelas famílias onde existe dificuldades de relacionamento, os casamentos que estão precisando ser restaurados, os relacionamentos entre os pais e os filhos. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, olha para nós com favor e com graça. Nós sabemos, ó Deus, que se o Senhor nos abandonar, nós pereceremos, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor não irá fazer isso, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor pagou um alto preço por nós. Então, ó Deus, nós confiamos no teu amor, na tua misericórdia, nós confiamos que o Senhor nos ama apesar de tudo que nós somos, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, mesmo sem nós merecermos, mas o Senhor está conosco. Senhor, nesse instante queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, queremos te pedir que o Senhor esteja com cada um, aonde estiver, nos enche com a tua graça, derrama o teu favor sobre nós, nos abençoa, cuida de nós, em nome de Jesus, amém, amém. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm Espírito está aqui, me abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai
vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Olá, nós mais uma vez temos a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Ela é viva e eficaz para o nosso coração e chamo a sua atenção para o texto básico da mensagem nesse momento. Lucas capítulo 23, versículos de 39 a 43. A mensagem que nós encontramos aqui, a história bíblica é esta. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que esse ladrão da cruz, um dos ladrões na cruz, teve uma fé surpreendente, porque ele creu no Senhor Jesus num momento em que não era para crer, né? Era para ficar descrente, então, da missão de Jesus, da pessoa de Jesus,
porque para muitos Jesus Cristo estava ali na cruz e era um derrotado, um vencido, que os seus projetos, os seus planos tinham sido realmente terminados, que ele não conseguiu realmente cumprir aquilo que ele estava falando. Muitos creram nele, mas nos momentos em que ele fazia milagre, curava cego, coxos, ressuscitava mortos, fazia muitos e muitos milagres. Mas crer, por exemplo, nesse momento que o ladrão creu, é uma coisa realmente extraordinária, porque Jesus estava ali desfigurado e realmente ensanguentado, e ele estava realmente de uma maneira que podia dizer era um derrotado. Mas este homem tinha uma fé extraordinária. E nós vamos ver então alguns pontos importantes nesse texto, nessa verdade. Então, primeiro, a fé surpreendente do ladrão na cruz levou-o a ver algo bom, onde as pessoas nada viam. Nós podemos ver muitos tipos de pessoas que passavam ou estavam lá junto da cruz de Jesus, criticando. Por exemplo, o outro ladrão que estava crucificado com ele, que não creu nele, então ele dizia que estavam pendurados ali, ele dizia e blasfemava contra o Senhor Jesus. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, ele certamente já tinha ouvido ou visto o Senhor Jesus, porque ele diz, você não é o Cristo. Jesus veio como enviado de Deus, aquele que veio para fazer uma obra extraordinária no mundo, uma obra de salvação, de redenção, de libertação, uma obra de vida eterna. E esse então agora dizia, se tu és o Cristo enviado de Deus, então você vai salvar a ti mesmo e a nós também. Os transeuntes, aqueles que passavam perto da cruz de Jesus, andando para Jerusalém, então eles diziam o seguinte, e os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Então aqueles que passavam ali, os judeus que passavam por ali, Jesus tinha dito a respeito do seu corpo, da sua morte, da sua ressurreição, ele tinha dito, em 3 dias eu derrubarei esse santuário e em 3 dias edificarei, falando a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E eles pensavam que Jesus estava falando a respeito do templo de Jerusalém, o templo dos judeus, o templo de Herodes, que foi destruído no ano 70 da nossa era. E eles então diziam ainda, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Jesus tinha pregado que ele era o Filho de Deus e ele de fato era Filho de Deus, o Deus que se fez carne e veio salvar os homens. Os líderes religiosos também, eles realmente estavam ali e faziam crítica, blasfemavam contra o Senhor Jesus. Diz o texto, de igual modo também
os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos, escarnecendo, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel é ele. Desça da cruz agora e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Então eles diziam: se você é o filho de Deus, então desce da cruz, porque ele te ama. E então realmente eles faziam crítica severa, séria, porque não conheciam o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não era visto por eles realmente como o rei de Israel no sentido espiritual, porque ele veio para implantar o seu reino, então, no meio do seu povo. Mas eles não criam em Jesus e realmente eles blasfemavam contra o Senhor Jesus. Em segundo lugar, a fé surpreendente do ladrão na cruz levou-o a ver Jesus como um homem justo. Ele olhou para Jesus e viu: ali está um justo, que realmente veio para salvar os pecadores. E ele então, no versículo 40 e 41, respondendo ao outro ladrão, diz o texto: respondendo, porém, o outro, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos, nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então ele olhava para Jesus morrendo, ali fisicamente falando, a mesma morte do que ele, e ele sabia que estava ali porque ele era um pecador, ele tinha cometido pecados e que esses pecados eram dignos de que ele viesse a morrer por eles. Mas Jesus, diz ele, esse nenhum mal fez, nenhum pecado cometeu, ele é um homem justo, ele é justo, nossos atos merecem, mas ele nada fez para estar aí pregado. 1 Pedro 3,18, o apóstolo diz o seguinte: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então o ladrão viu essa verdade, o justo ali morrendo pelos injustos. Ele, pela fé surpreendente, ele pôde ter essa visão do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a fé surpreendente do ladrão na cruz levou-o a enxergar um trono onde todos viam uma cruz. As pessoas passavam, aqueles que haviam crucificado o Senhor Jesus apenas viam uma cruz de madeira onde o Senhor estava pregado ali para morrer, porque foi condenado a fazer isto, a passar por isto, né? E embora fosse uma condenação injusta. Mas o ladrão olhou para Jesus ali na cruz, ele viu ali um trono, onde estava assentado o rei. Por isso ele falou ao Senhor Jesus, o texto diz, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quer dizer, ele enxergou muito além daquele momento. Ele enxergou que Jesus Cristo ia morrer, ele viu então que ele ia morrer, ia ressuscitar e um dia voltaria no seu reino, voltaria como rei para
então julgar o mundo. Ele então disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele viu ali um trono, os outros viam uma cruz, e então ele estava vendo agora Jesus Cristo assentado no seu trono, porque ele descobriu por esta fé surpreendente que Jesus era o Rei eterno, era aquele que viria então para reinar na vida das pessoas. E Mateus 24:30 nós lemos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então foi isso que o ladrão viu, Jesus Cristo voltando com os seus anjos na sua glória. Ele disse: quando o Senhor vier no teu reino, então lembra de mim, lembra que eu criei no Senhor. E isto é maravilhoso. Como é que ele pôde ter esta visão? E é esta visão que Deus nos dá então de Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que de fato ele é como Filho de Deus, como Deus encarnado, e que morreu injustamente no nosso lugar, mas morreu de uma forma voluntária para apagar, cancelar os nossos pecados. Em quarto lugar, a fé surpreendente do ladrão na cruz enxerga uma coroa de glória, onde todos viam uma coroa de espinho. Então os soldados, diz o texto, tiraram as suas vestes e cobriram-no com um manto escarlate, ou seja, um manto vermelho, de uma cor bem viva, e diz o texto, tecendo uma coroa de espinho, colocaram na sua cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarnecia, dizendo: salve, Rei dos judeus. Saudavam o Senhor Jesus. Então eles, na visão deles, na imaginação deles, na fantasia deles, Jesus Cristo agora era um rei ridículo. Mas nós podemos ver que o ladrão via ali uma coroa de glória, Jesus na sua glória, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz: assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Ele sabia que Jesus era o Rei eterno e que ele tinha uma coroa de glória, não aquela coroa de espinho que as pessoas estavam colocando nele para ridicularizar o Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, a fé surpreendente do ladrão na cruz lhe deu uma grande recompensa. A resposta de Jesus, quando aquele homem clamou a Jesus: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, foi essa. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, não é quando eu voltar, não é quando eu voltar, é hoje. Nós vamos morrer e nós vamos para o paraíso. Paraíso é onde está o trono de Deus hoje. E então é o lugar que os espíritos do salvo vão estar com Deus, porque espírito não morre. Aqueles que creem em Jesus recebem a vida eterna, e a morte eterna não tem mais poder sobre o seu espírito. E eles então vão morar com Jesus. Foi o que Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Essa é a verdade. Quando Estevão morreu apedrejado, ele olhou, viu o céu aberto, Jesus estava lá e ele disse para Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem crê em Cristo passa a ter, no momento que crê, a vida eterna. Não terá mais morte espiritual, apenas a morte física. E então nós vimos que em 2 Coríntios 12, 3 e 4, o apóstolo Paulo, falando da visão que ele teve do paraíso, ele disse: sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, onde está o trono de Deus hoje, e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir-se. Então, Jesus disse para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Concluindo, Jesus veio para implantar seu reino entre seu povo, mas a Bíblia diz em João 1,11 que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então foi rejeitado, foi condenado, foi crucificado, morreu pelas pelas ordens, pelo desejo do seu povo, que ele foi então crucificado. João 19,15 diz: eles, porém, clamavam, os judeus, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Jesus veio para implantar o seu reino entre o seu povo, mas eles rejeitaram e disseram: crucifica-o, nós não temos rei, nosso rei é César, é o imperador de Roma. Então eles não quiseram que Jesus implantasse o seu reino na vida dele, no seu povo, o povo que ele veio para salvar. Mas o seu reino está em nós, que cremos, que o aceitamos. Ele então passa a reinar em nós e nós passamos a ter a vida eterna. É por isso que Jesus disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Quem crê tem vida eterna. Não é terá, não, tem, passa a ter no momento em que creu em Jesus. Por isso nós precisamos crer. O ladrão creu numa hora que as pessoas olhavam para Jesus e ficava desiludido, descrente daquilo que ele havia dito que ia fazer. Mas ali estava o poder de Deus, ali estava a vitória de Deus contra o pecado, contra o diabo e contra o mundo. Que Deus nos abençoe nesse momento. Chegamos ao final do nosso culto agradecendo a participação de cada irmão, de cada irmã, pedindo a Deus que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua família, que Ele permaneça sempre conosco, que nós possamos ser fiéis ao nosso Deus. Nós sabemos que Ele é fiel
a cada um de nós e que nós devemos ser fiéis também a Ele. Então, que cumpramos esse propósito. Agradecemos e pedimos que continue participando dos nossos cultos, das devocionais. Todos os dias nós temos devocionais às 6 horas da manhã e às 20 horas da noite. Na quarta-feira, 20 horas, temos o culto. No domingo de manhã, 10 horas, temos o culto. E às 19 horas temos o culto também. Então, esses são os nossos cultos por enquanto. Por conta do decreto, por conta da pandemia, não estamos nos reunindo presencialmente mais. Então, que nós possamos orar, que nós possamos nos cuidar. E falando em cuidar, que nós possamos cuidar também uns dos outros. Os itens da cesta básica já estão sendo recolhidos. Irmãos, puderem deixar lá na igreja, façam esse favor. Se você tem alguma dúvida, passe para o irmão Eber qual item que está necessitando. Ele que cuida dessa área e vai estar atendendo aí também aos nossos irmãos que desejarem, que precisarem de cesta básica. Deus esteja abençoando a cada um de nós, nos dando uma boa semana, uma semana abençoada e nos guardando em todo momento. Fiquem com Deus. Amém.